Então, boa tarde novamente a todos. Vamos então a parte da nossa mesa mensal, agora com as palestras, tá? Então, hoje nós temos várias palestras. A primeira, o tema é desafio, tá? Será apresentada pelo Dani Kinoshi e pelo Koichi Tsukamoto. Então, podem começar. Isso que eu queria. Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, então, eu vou falar sobre o desafio do GACO, que a gente participou agora nesse mês de outubro. O desafio durou 2 semanas, ele começou no dia 3 de outubro e foi até o dia 17. E aí, no dia 3, a gente fez uma abertura, né, com as palavras do presidente, e aí a gente começou a fazer esse entrosamento e a discussão. Qual que era o objetivo do desafio? Então, a ideia que a gente teve quando a gente começou a montar o desafio foi fazer com que os jovens de 21 a 35 anos pudessem se aproximar da comissão organizadora do curso estudantil. Porque tem vários jovens que já completaram o GACO, né, eles já se formaram, e vários outros jovens que já foram staff do curso estudantil, mas que de certa forma se afastaram um pouco da comissão. Então essa foi a ideia, a gente fazer esse desafio do GACO. E na verdade só participaram, não foi assim aberto, participaram pessoas que foram convidadas a participar. A gente tirou uma lista de todas as pessoas, os jovens que já fizeram parte da comissão e que de certa forma não estão exercendo nenhuma atividade no GACO, e aí a gente enviou o convite para essas pessoas. Então, na verdade, o objetivo era fazer uma reflexão sobre as possibilidades de estreitar essa relação e o sentimento com Deus Parens e Oyasama, fortalecer na fé e favorecer o espírito de ajuda mútua. Então, da nossa igreja, quem participou como participante foram a Carmen e a Lica. Lica, até depois, se você quiser compartilhar alguma experiência, está aberto para você compartilhar. E de moderadores de equipe, estava o Koichi e eu. E aí foi bem legal, assim, essa experiência, porque, assim, tiveram participantes, né, de todo o Brasil, e isso acho que foi uma vantagem da gente fazer no modelo virtual, porque tinham até pessoas que já participaram como orientadores do GACO e que hoje moram, por exemplo, no Japão. Então, eles também puderam participar, que foi bem interessante, assim. Então, esse aqui é só um resumo das atividades que a gente fez. Então, a gente começou no dia 3, como eu já mencionei, e aí a gente teve 6 passos que a gente foi compartilhando e participando em equipe. Então, a gente começou com algumas dinâmicas de entrosamento. Então, fizemos várias atividades. Então, teve um jogo de tabuleiro, que era de autoconhecimento e conhecendo cada um da equipe. Tivemos uma atividade de um quebra-cabeça, né, com o objetivo de reforçar essa questão da união espiritual, reflexão de que todos são importantes peças desse quebra-cabeça. Depois, uma atividade de reflexão, conectando-me com Deus Parens, e a leitura de episódios da vida de Oyasa. Aí aqui eu coloquei uma fotinha da minha equipe, então foi bem legal, assim, né, de moderadores da minha equipe estava eu e o Yutaka, do Paulista, e aí tinham participantes de São Paulo, então a Midori, a Nozomi e a Cecília, mas aí tinham participantes, o Eduardo, por exemplo, que estava em Porto Alegre, a Cris, que estava em Belém, e o Ramon, que estava em Recife. Então, acho que foi bem legal, assim, é vantajoso da gente poder usar a tecnologia para fazer atividades que são encontros virtuais, né? Se a gente fosse fazer presencial, possivelmente muitas pessoas que, né, desse grupo não pudessem participar. Então, acho que isso foi bem interessante. E aí, a ação, depois que a gente fazia esse entrosamento, a ação era que, de acordo com a possibilidade, né, de cada equipe, ou de quanto tempo eles pudessem dedicar, ou de que forma pudessem dedicar, dependendo de como está o isolamento social em cada região, a gente tinha que definir uma ação para incentivar essa reflexão sobre as possibilidades de fortalecer a fé. E a ação deveria ser alguma coisa com o objetivo de ajuda mútua. E aí ela é praticada em união espiritual,
Então, cada equipe definiu uma ação diferente. Então, tiveram equipes que fizeram atividades virtuais, por exemplo, com asilo, algumas meninas que eram fisioterapeutas, e aí elas passavam exercício de atividade física para os asilos. Na nossa equipe, por exemplo, foi muito mais uma reflexão de como a gente pode ajudar no dia a dia da casa e etc. E aí, depois disso, a gente foi para uma reflexão, e no último dia, que foi o dia 17 de outubro, a gente teve o encerramento da atividade. Então, nesse dia, cada equipe pôde apresentar o que elas definiram como ação e o que elas fizeram durante a prática nessas 2 semanas. E aí, para apresentar um exemplo de ação, eu queria convidar agora o Coit, para ele compartilhar um pouco da experiência dele como moderador e também qual foi a ação que eles definiram na equipe deles. Olá, bom dia. Como a Dani falou, eu vou até compartilhar também aqui que a gente fez, dessa atividade aí que teve, né, do GACO. Peraí, deixa eu pegar aqui. Espero que não trave. Eu tô aqui. Outra vez? Não, tá rodando. Peraí. Não tá indo, não. Peraí. Mas eu vou cair, assim. E agora? Eu tô sendo escutado? Tá, Coit, eu tô te escutando. Acho que você tá levando bronca de alguém aí do lado, não sei. Eu tô levando aqui. Não, porque travou aqui a máquina. Mas eu vou falando aqui mesmo sem compartilhar, então. Aí, só para não ficar parado aqui, o nosso foi assim, como a Dani falou, o que a gente pode fazer para cultivar, né, a nossa fé no dia a dia. Então, né, quando tem a nossa equipe, a gente vem, a gente se reúne, consegue conversar, a gente viu que nesse momento, assim, muitas vezes a gente não fica impossibilitado, né, de sair, às vezes a gente nem tem condições, né, então o que a gente pode estar fazendo, assim, no nosso dia a dia? E aí, nessas conversas que a gente teve, tal, aí foi para um lado, assim, mais do meio ambiente até, assim, no caso na natureza, né, então, o que a gente acabou fazendo foi estipular ali que métodos a gente pode fazer, né, de causar menos, um impacto menor, assim, na natureza e tal, e aí a gente fez, se comprometeu de fazer, assim, utilizar menos carne, né, então, refeições com menos carne, de fazer uma composteira, então, são coisas que a gente foi colocando e aí a gente ia fazer também um registro, assim, né, de como que a gente estava fazendo e no fim desse evento mostrar, né. Aí a gente teve um dia que a gente falou, então tá bom. Eu acho que o Coit caiu, vamos esperar um momentinho que ele estava tendo um problema técnico. Lica. Aí, a Lica também foi participante. Enquanto o Coit volta, você não quer compartilhar, Lica, da sua equipe? Vou falar um pouquinho então, Dani, já que o Coit caiu. Muito obrigada, Lica. Fui pega um pouco de surpresa, né? Mas vou falar um pouquinho do que eu achei. Na minha equipe tinha mais ou menos 6 pessoas. E a gente decidiu fazer alguma coisa que todo mundo pudesse fazer, sem ter que sair de casa, sem ter que... todo mundo pudesse fazer mesmo, né? Sem que tivesse que fazer algum esforço enorme. Então, a gente decidiu fazer como se fosse um café da tarde, lendo um episódio da vida de Oyasama.
E aí, depois, para o vídeo, que a gente tinha que apresentar no fim do desafio, a gente escolheu uma historinha um pouco mais curta e que também pudesse representar o período que a gente estava passando, dessa pandemia, da gente estar longe um do outro. E então a historinha, eu não vou lembrar o número agora, mas a gente procurou uma história que representasse uma união espiritual, né, mesmo com cada participante longe um do outro, e que também pudesse passar a mensagem de que, mesmo que você esteja fazendo as coisas em casa, não esteja podendo ajudar as pessoas fora, né? Por exemplo, para quem trabalha fora, ou para quem trabalha no hospital, mesmo que você não consiga ajudar dessa forma, você poderia. Deus está vendo, né? Isso vai surgir algum broto, né, no futuro e tá tudo bem. Então, se você fizer alguma coisa em casa, então não precisa se preocupar que você não trabalha no hospital, que você não consegue ajudar as pessoas dessa forma, e que isso vai surgir algum broto no futuro. Então, a gente fez dessa forma também. Ai, perfeito. Lica, obrigada. Muito bom. Mas acho que foi interessante, assim, porque acho que às vezes as pessoas ficam pensando, né, que só quem está na linha de frente do Covid, lá no hospital, é que está fazendo alguma ação. E, na verdade, o grupo da Lica queria trazer isso, né, que estando em casa também, na verdade, você está praticando, né, alguma ação nesse sentido. Vamos ver, Coit, está conseguindo? Acho que sim, acho que agora vai. Vamos lá. Tava rodando um monte de coisa aqui. Vamos lá, vou tentar de novo compartilhar minha tela, vou ver se vai ou não vai. Então, agora eu não sei onde que eu travei, você sabe, Dani? De não comer carne. Comer menos carne, você estava falando. Ah, tá. Tá bom. Aí nessas reflexões que a gente estava na equipe, surgiu aí também um verso of the Sack, né? Que é este mundo é corpo de Deus, reflito a respeito disso tudo, né? Então, não só acho que a gente se preocupar de pessoa para pessoa, mas também em relação ao mundo, né? Que a gente vê assim que também é algo que Deus Pai se preocupa. Então aí a gente se comprometeu aí de talvez diminuir o consumo de carne, a fazer uma composteira com esses restos de alimentos que a gente tem em casa, e aí cada um da equipe foi compartilhando, né, foi colocando ali como que foi fazendo, e não só isso, né, então usar às vezes produtos naturais com menos plástico, com menos resíduos, e eu acho que a gente chegou foi isso daí, né, a gente ter cuidado com todas as coisas, né, não só a gente tem esses momentos aí que a gente não pode sair de casa, que a gente não, às vezes a gente quer doar sangue, mas não tem como. Mas simples ações que a gente pode estar fazendo assim no dia a dia que vai ter uma repercussão muito grande, né? A gente não consegue, talvez, mapear e ver assim, nossa, de que jogando menos lixo, vai estar poluindo menos um rio, que vai estar influenciando ali a saúde de várias pessoas, mas a gente sempre tendo esse período aí de reflexão, de a gente ter todos esses cuidados, de estar preocupando com as pessoas e também com a natureza, com o mundo, é algo que é um ótimo momento de a gente refletir. Então foi isso que a gente viu aí na equipe, foi muito bom, assim, a gente ter várias experiências das pessoas, do que elas estão passando, né? Então acho que esse foi um evento muito, assim, que surgiu bastante conhecimento e experiências. E aí, por fim, a gente viu, assim, até uma palestra, assim, do Chotsan, em mais de 26 anos atrás, assim, já ele tendo essa preocupação, assim, não só com as pessoas, mas com o meio ambiente, né? Então, os trabalhos de Deus Pares no mundo são exatamente iguais aos seus trabalhos no corpo humano. Por isso, é importante termos a consciência de que o homem e a natureza estão intimamente ligados entre si. Se tivermos essa consciência, deixaremos de ter problemas com o meio ambiente, com a poluição e a destruição da natureza. Mas acho que é isso que a gente teve para compartilhar.
Bom, então obrigado, Coit e Dani, né, pela palestra de vocês. Vamos chamar o próximo. O próximo é o Manon, Mário Sakai. Ele vai falar sobre uma reflexão entre a pandemia e amparo a Deus Pares. Manon, com você. Oi, estou ao vivo. Bom dia a todos. É uma grande satisfação, né, poder estarmos reunidos, mesmo que seja virtualmente, né, e ver que, na medida do possível, a gente está voltando à normalidade. Né? Fiquei surpreso, né, porque parece que está normal mesmo, né, porque a Lica foi pega de surpresa para falar, né, isso é uma característica forte do Zomatsuri do Pira, né? Não foi o Zenkaichi-san que mandou a Lica falar, mas está mantida a tradição aí, né? Ser pego de última hora para falar, né, Kaichu? Zenkaichi. Bom, e parabenizar, né, também, então, a turma do GACO, né, por essa iniciativa, porque realmente eu que já participei dessa comissão também, fiquei pensando, né, e agora, né, como é que a gente faz nessa pandemia, né? E foi uma bela solução, né, de continuar as atividades virtualmente, mas e o tema acho que bem colocado, né, essa questão de fortalecer a fé, é o que é, né, o momento é para isso mesmo, né, e os pais estão promovendo toda essa pandemia com esse sentido, né, de a gente poder evoluir espiritualmente, né. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a pandemia. Negashimasu. Bom, então, o que eu tinha para compartilhar também é o seguinte, né, que nessa vida de Tenrikyo, né, desde os meus pais, então eu já nasci dentro da Tenrikyo, uma das coisas assim, que eu acho que é o mais importante, né, de aprendizado, né, que eu tive com os meus pais, essa capacidade que a gente tem de poder buscar a paz espiritual, né, nos momentos difíceis da vida que nos acomete, ninguém escapa disso, né, então a gente conseguir ter como se apoiar em Deus, né, então um grande presente que eu recebi dos meus pais, esse, né, de a gente poder ter paz espiritual, né? De que forma? Se amparando em Deus, né? Então, nos momentos difíceis que eu já tive na minha vida, né? Estou com 62 anos, muitas vezes ainda que meus pais estavam vivos, então, eles nos ensinou que a falar com Deus, né? Ou seja, perguntar para Ele o que eu devo fazer, né? Em vários momentos da vida a gente cai numa encruzilhada, vou para lá, vou para cá, e aí então, nesses momentos, ou meus pais faziam um sasuke na gente, ou então conversava, ou então o que a gente fazia muito era consultar, né, a escritura divina, vida de Oyasama, episódios da vida de Oyasama, os hinos, né, e tipo assim, ia lá na frente do Kami-sama, lá fazia Sampai, aí pegava lá, por exemplo, episódios da vida de Oyasama, já com aquela aflição dentro, né, do coração, querendo uma orientação, uma resposta, e a gente abria o livro aleatoriamente e caía numa página onde havia lá, por exemplo, então, um episódio. E a gente lia, e em cima disso, a gente tentava entender o que Deus estava querendo nos orientar, né? E batata, sempre isso deu certo, né? Ou seja, toda a decisão que a gente tomava a partir dessa reflexão, a partir daquela história, daquelas palavras do Fudesaki, a gente tomava a decisão e caminhava para frente, né? Então, acho que esse foi o grande legado que meus pais deixaram para os filhos, né? Para mim, inclusive, né? Então, isso a gente tem praticado sempre, né? Desde então, com muita convicção, né? Deus fala com a gente, né?
A partir do momento que a gente fica doente, que a gente tem problema circunstancial, financeiro, de emprego, qualquer coisa, isso já é o começo da conversa que Deus está tendo com a gente, né? Então, esse retorno, esse feedback é fundamental e funciona, né? Então, na quarentena, né, começo desse ano, não foi diferente, né? Nós entramos na quarentena dia 24 de março, né? Já estamos há 8 meses, né, nesse isolamento social. Então, 24 de março. O Omatsuri aqui no Fukyosho foi no dia 14 de março. Né? Nesse Omatsuri, nesse período, né, começo desse ano, a pandemia ainda não sei se já estava declarada, mas pelo mundo já haviam muitas mortes e tal, e no Brasil estava começando, né? Então, a gente não tinha essa noção de quanto o coronavírus era letal, né? E aí, então, para mim preparar a palestra desse Matsuri de março, que ainda foi presencial, foi o último presencial que a gente fez aqui no Fukyosho, na Aclimação Fukyosho. Aí, então, falei, bom, o que será que Deus está querendo, né? E aí, então, pensei, bom, estamos no mês de março, né? E aí eu falei, deixa eu consultar, deixa eu dar uma olhada no hino, ver o que o hino traz, né, de importante, né, que possa nos orientar quanto a essa doença, né? Ainda não, acho que pandemia, não sei, ainda estava no começo. Aí, então, vendo o hino 3, eu vou colocar aqui, dá para ler? Então, no hino 3, na 7ª estrofe, tá assim, né? Tá dando para ler aí? Deixa eu ver aqui. Dá para ler sim, mano. Dá? Legal. Eu até tenho aqui para apresentar, que não dá. Vai no método antigo mesmo, que é mais garantido, né? Então, 7ª estrofe. Haja o que houver, doravante seguirei unicamente amparado em Deus, né? Então, essa estrofe me chamou bastante atenção, né? Haja o que houver, né? Doravante seguirei amparado em Deus. Na época, haja o que houver, parecia uma coisa, um alerta leve, né? Porque haja o que houver, né? Uma doença aí que está pegando todo mundo e tal, mas agora, passados 8 meses, né? Esse haja o que houver é bem pesado, né? Haja o que houver, né? Ou seja, vocês vão ficar parados em casa 8 meses, vocês não vão poder sair de casa, né? Tudo. Deus já estava vendo, né? O que estava por vir. Então, haja o que houver, né? Então, agora, olhando essa instrução aqui, essa orientação, ela é bem pesada, né? Então, é isso. Então, naquela época, eu dissertei sobre esse verso, né? Então, esse haja o que houver, é isso que eu estava falando, né? Na vida a gente é pego de surpresa tantas vezes, né? Então, é aquele momento em que você perde o controle da situação, né? Você perde o chão, né? Acontece alguma coisa, você, por exemplo, no assalto, né? De repente, você está lá sossegado, de repente, vem os assaltantes e tiram o chão de você. Você perde o controle da situação, você fica perdido, né? Sem saber o que fazer, né? Momentaneamente, o seu futuro desaba, né? O que aconteceu com a Covid, né? À medida que vamos ficar em quarentena 15 dias, mais 15 dias, mais 30 dias. E aí, o nosso futuro foi desmoronando, ou seja, a gente fica perdido, né? Então, esse haja o que houver nessa estrofe está falando disso, né? Aconteça o que acontecer, né? O que pode advir, né, de algum incidente, né? Doravante, né? Daqui para frente, seguirei unicamente amparado em Deus, né?
Então, achei muito importante, né, essa orientação que Deus deu ali no comecinho da pandemia, né? É isso que Deus quer, que a gente se ampare nele, né? Voltando para essa visão da doutrina, né? A Oyasama, quando ela se tornou sacrária, né? Então, mês passado, né, foi o aniversário de 183 anos de fundação da Tenrikyo, né? Então, 26 de outubro de 1838, a Oyasama se tornou sacrário de Deus, né? E ela, então, ela recebeu Deus, né, dentro do corpo dela, mas ela continuava Miki Nakayama, ela era dona de casa, mãe de filhos, esposa, né? E eu vejo que lendo a história da vida modelo da Oyasama, esse começo da vida modelo, é exatamente essa situação, haja o que houver, ou seja, ela, no momento em que aceitou, acatou a orientação de Deus de cair na mais profunda pobreza, né? Isso durou 10 anos, os primeiros 10 anos dos 50 anos, foi esse processo que ela voluntariamente entrou nessa situação. Ela se desfez de todos os bens materiais, de comida, de instalações físicas, demoliu a casa, tudo, né? Então, mas ela era Miki Nakayama, então ela também sofreu, né, esse processo de não ter mais o que comer, essa preocupação de o que eles vão comer no dia seguinte, a condição de status social que eles tinham, eles eram a família mais rica ali do feudo ali da região, e aí começou a perder o status, né, porque ela demoliu a casa principal, demoliu o muro, né, então a questão da ancestralidade, a moral da casa, né, ela perdeu tudo. Então, os filhos, que nem o Shuji, que estava com 22 anos, via minguar a perspectiva dele de poder se casar, porque naquela situação ninguém ia querer casar com ele. Ou seja, então, teve isso que a gente vive hoje na pandemia, de perder salário, de não ter emprego, de o dinheiro estar acabando, né? É uma situação que a Oyasama voluntariamente se colocou, né? E sofreu também, né? Em vários momentos da história, a gente lendo a história da vida da Oyasama, ela também quase queria desistir, né? Falou, não vai dar, o marido também, mas a determinação em se amparar em Deus, em ouvir e acatar os desejos de Deus, foram mais fortes, né? Ou seja, então, um grande exemplo que ela deixa nesses primeiros 10 anos é realmente essa capacidade de se amparar em Deus, né? Ter a convicção de que o que Deus está orientando, o que Deus está falando, está certo, né? Então, dentro da vida modelo, esse é um grande modelo que cabe para nós agora aqui na pandemia, né? Visto que é uma situação muito semelhante que ela viveu nesses 10 anos, de perda financeira, perda de status, perda de futuro, né? De visão de futuro. Então, eu acho que é muito importante, né? A gente estudar e ver essa mensagem, né? Que a gente precisa realmente se amparar em Deus, né? Numa das palestras que eu participei no curso com o Tiotsama, assim, ele, ao estudar, ele fez ele fazia mensalmente, aqui, ó, estudo dos hinos sagrados, primários de Jimurata. Então, aqui são palestras que ele fazia todo mês, e aí ele montou essa coletânea. E aí, no hino 3, quando ele fez a explicação do hino 3, ele diz que, nesse verso 7, ele explica que o dançar
dessa estrofe 7, é onde a gente, quando dança, a gente faz o itiretos, né? Só que a gente faz ao contrário, normalmente o itiretos, né? A gente vira no sentido horário, né? Vira para a direita. E nessa estrofe 7, né? Nesse hino 3, estrofe 7, é onde o único lugar nos 12 hinos em que a gente vira para a esquerda, né? Então, ele diz assim, que para se amparar em Deus, é preciso sobrepor o senso comum e reflexões humanas, né? Então, se o momento agora é de a gente se amparar em Deus, né? As nossas decisões, as nossas determinações, elas são diferentes. A gente não deve se apoiar única e exclusivamente na questão financeira, na questão pessoal, na questão da sociedade que os outros vão achar, né? E seguir o exemplo da Oyasama, né? Independente de tudo que a família falava para Oyasama, que a família, parentes, vizinhos, né, falando que ela estava tomada por espírito, estava louca, né? Ela se apoiou exclusivamente em Deus, né? E seguiu em frente. Então, é justamente isso que essa estrofe 7 fala, né? Representa quando a gente gira ao contrário, que realmente as decisões que a gente toma devem ser amparadas em Deus, né? Então, é um movimento único, né? E é muito importante que a gente consiga se amparar em Deus, né? Então, todo esse processo mundial, né, que a pandemia tá tomando, tem esse anseio, né, de que nós consigamos nos dedicar mais a Deus, dirigir os nossos objetivos de vida, voltando para Deus, né? Que nem a Oyasama, ela se determinou. Na verdade, ela virou sacrário, Deus incorporou nela, mas ela tinha a decisão dela também de fazer esse trabalho, né? De continuar em frente. Então, nós temos que tomar essas decisões, né? Com certeza, a pandemia está trazendo dificuldades para todo mundo, né? De um jeito ou de outro, profissional, financeiro, né? Mas, com certeza, qualquer decisão que vocês tiverem que tomar, que seja em direção de salvar o próximo, né? A Oyasama, nesse período de 10 anos, apesar de todo esse sofrimento, de todas as aflições, essa perda de chão que ela sofria também, ela nunca deixou de querer salvar o próximo, né? Mesmo não tendo muito o que comer, se alguém aparecesse na porta dela pedindo comida, ela dava o que ela tinha para comer e ficava sem comer e dava para os outros, né? Então, o sentimento de salvar o próximo tem que vigorar, né? Tem que estar presente, né? E aí, então, eu fiquei refletindo e tal, e vendo que é isso mesmo, né? Vou contar uma historinha, uma história minha, né? Uma experiência minha mesmo. Em 1997, a minha mãe retornou. Aí então, o Mitsuo Sakai, né, meu irmão, assumiu como quinto condutor e, por consequência, eu assumi o Fukyosho, né, a aclimação Fukyosho, desde 1997. E aí, nessa época, eu estava trabalhando numa multinacional, construtora e tal, e falei, tudo bem, vamos tocar. E assumi, então, esse cargo de condutor da Casa de Divulgação e Aclimação. E aí, em 2000, 3 anos depois, né, por várias circunstâncias, né, eu tinha muito trabalho, então eu mal conseguia me dedicar para essa parte de condução da Casa de Divulgação. Isso me incomodava um pouco, né? E em 2000, na época, a empresa queria me mandar para Manaus
para gerenciar a filial de lá, mas na condição de que eu teria que ir sozinho, deixar minha família aqui e ir embora para lá. E aí eu senti que era Deus falando alguma coisa aí, que eu não queria fazer isso, né? E aí, então, pensando, né, que eu já estava insatisfeito por não estar conseguindo me dedicar direito aos trabalhos do Fukyosho, então eu me decidi, né? Então, essa que sei lá, pode ser um exemplo nesse sentido, né? Fiz um movimento contrário, ou seja, eu pesei mais a questão de Deus e menos a questão financeira e tal, né? E aí, então, eu pedi demissão da multinacional, né? E sem saber direito o que eu ia fazer ainda, tal, mas achando que não era para ir para Manaus. E fiquei, então, desempregado, né, sem um futuro, né, perdi o chão, mas me determinei a me dedicar mais aos trabalhos de Deus Pai, de ter mais tempo para fazer as coisas do Fukyosho, né? E, logicamente, foi um período difícil, por uns 2, 3 anos, né? Começando tudo de novo e tal. Mas aí eu vejo que foi muito válido, né? Ou seja, depois disso, né, 2000, já são 20 anos se passaram, né? E tudo foi direcionado no sentido, ou seja, eu virei professor, então pude ter uma vida mais regrada, e assim por diante eu consegui me dedicar mais a realizar os koshamatsuris, de me preparar melhor, né, para as coisas da Tenkyo. E agora, então, né, agora estou com tempo integral, né, Deus falou, você quer isso? Então tá, então agora eu estou aposentado e vivendo, né, para poder continuar esse trabalho, né, e digamos que bem tranquilo até, né, então eu acho que foi uma grande decisão, né, que na época assustou os familiares, os parentes, né, porque filhos pequenos ainda, adolescentes, e eu me desfazendo, né, do meu bom salário, e para poder dedicar a Deus, é uma coisa assim, meio maluca, né, mas é isso. Então, queria compartilhar isso, né, na verdade que o hino 3, né, a estrofe 7, haja o que houver, doravante seguirei unicamente amparado em Deus, né? Acho que é isso, né? Então, espero que, né, que todos tenham, né, não tenham como missão uma coisa muito pesada, porque aí o beliscão que Deus dá é grande, né? Mas lembrem disso, né? Então, deu dificuldade, perdeu o chão, né? Tá no escuro, não tem mais o que fazer, vai, fala com o Kaitsan, pede orientação, né? O que Kaitsan fala é orientação de Deus, né? Vai consultar o Fudesak, né? De alguma forma, vamos aprender a nos amparar em Deus. É ótimo, né? A paz espiritual vem mesmo, né? A gente vive tranquilamente, né? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção, né? E bastante saúde aí para todos. E lembrando, né, voltando aqui para as palestras aqui, da Lica, né? Realmente, então, ficar em casa, né? Parece que não está fazendo nada, mas hoje é a coisa mais importante, né? Você ficar em casa e não disseminar a Covid, não tem coisa mais importante que isso, né? Então, é isso mesmo. Parabéns, Lica. Obrigado. Obrigado, Manão. Então, agora vamos receber as palavras do Kaitsu-san como encerramento e agradecimento. Kaitsu-san. Boa tarde a todos. Agora eu vou falar algumas palavras. Então, só vou reforçar mais ou menos o que o pessoal já falou, né? Que graças a essa
pandemia, muitas pessoas que moram longe podem participar das atividades do Dendote. Inclusive, até eu participo de algumas atividades no Seninca e tem algumas pessoas do Nordeste que participam das reuniões. Inclusive, eu posso até falar que depois, quando começou a pandemia, até ficou mais corrido, né? Tem até mais atividade online, quase todo dia tem alguma palestra, alguma atividade para participar. Aí uma coisa que eu achei legal que o Coach falou, né, que aquele Fodessa que o mundo é o corpo de Deus, e uma coisa interessante que tem, que agora que eu estou estudando as leis providências, é que dentro do nosso corpo humano, 70% do nosso corpo humano, a proporção é de água. E no planeta Terra também essa proporção é parecida. Então aí a gente pode até fazer uma relação maior que o planeta Terra é o corpo de Deus. Aí, em relação ao que a Dani tinha falado, né, que agora que a gente está isolado, fica mais difícil a gente encontrar as pessoas e poder ajudar. Aí, então, quando ela estava falando, eu lembrei que teve um Sembem, que uma pessoa do Rombo falou, né, ele falou que agora que ele está isolado no Kyokai, ele estava perdido, como que ele vai ajudar as pessoas. Aí ele falou que ele estava fazendo o Nihonegaki um tempo atrás, aí ele trocou o telefone com uma pessoa, e bem agora na pandemia, essa pessoa liga para ele e pede ajuda, né? Aí ele falou que estava em dúvida como que eu vou poder ajudar as pessoas, aí quando essa pessoa de antigamente ligou para ele, ele falou, isso, a forma que eu posso ajudar as outras pessoas é ou por telefone ou por meio da internet. Aí também eu publico todo dia, né, o Senben no grupo do Kyokai, aí eu só queria explicar o que é o Senben, né? O Senben significa em japonês 1000 vezes. Então, quem começou o Senben foi o Daisuke-sama, inclusive estava no Japão e ele estava se baseando num ensinamento, acho que é um Osashos que fala que você precisa ouvir 1000 vezes o mesmo ensinamento para você guardar esse ensinamento no coração. Então, se baseando nesse ensinamento, ele resolveu fazer esse Senben que tem todo dia, que ele vai até o número 1000. E aí agora a gente está o Seninca do Brasil está traduzindo, a gente está no número 50. Então, esse Senben vai continuar por uns 3 anos. Aí, também, fazendo um paralelo com o Manon falou, tem esse do Mutaretsuke, né, se amparar em Deus. Eu acho também muito interessante esse movimento nos hinos sagrados, né, que no hino 7, no hino 3, no verso 7, que é a única parte que você vira ao contrário. Então, realmente, quando você está falando que vai se amparar em Deus, é como se você fosse contra o senso comum, contra as suas convicções normais, né? Você vai contra a maré, diria assim. E além do verso do hino 3, né? Verso 7, no hino 9 também tem, no verso 2, né? Fujiu na Kiyoni shitei yaro, kami no kokoro ni mutaretsuke. Aí a tradução é: farei com que não tenha dificuldades, venham amparar-se no Espírito de Deus. Aí o movimento desse aqui é interessante também, que ele fala kami no kokoro ni, aí mutaretsuke ele vai para trás, né? Então é o único, quando você está indo para trás, você está inseguro, você está esperando que alguém vai te apoiar por trás, né? Tipo, alguém vai te segurar. Então, é um movimento também que representa, assim, que você, apesar das dificuldades, você tem que se amparar em Deus. Então, você está para trás, você tem um medo de cair, mas você tem que confiar que Deus vai te segurar. Então, por isso que é assim, né, no Taretsuke. Aí também, fazendo também de novo paralelo com o que o Manu falou, tem um ensinamento que fala, eu não lembro que parte que era, que fala que antes de a gente sair num caminho largo, tem um caminho estreito. Então, se a gente parar para pensar, a vida de modelo de Oyasama, ela começou num caminho estreito, porque ela começou sozinha, inclusive ela ajudava muitas pessoas, e muitas das pessoas não vieram agradecer ela depois. Então, no começo ela estava sozinha, mas se você comparar com o momento atual, né, agora são milhares, quase milhões de pessoas que estão seguindo o mesmo caminho que a Oyasama iniciou. Então, no começo a Oyasama estava num caminho estreito. Então, a partir desse caminho estreito que vem o caminho largo.
Aí a minha interpretação desse caminho estreito, que virou um caminho largo, ele está fazendo um paralelo com a mudança do coração. Então, quando você sente que é um caminho estreito, é o seu coração que sente um caminho estreito. Mas a partir dessa experiência de passar pelo caminho estreito, o seu coração muda e quando alguns anos depois, quando você consegue sentir gratidão pelo caminho estreito, que você tem um caminho largo. Então, não é o mundo externo que mudou, é o seu coração que muda por meio dessa experiência. Aí fazendo também paralelo, falando do Covid-19, né? Antes do Covid-19, não vou falar que a gente não dava valor a encontrar as pessoas, mas uma reflexão que eu sempre faço é que sempre quando a gente perde alguma coisa, que a gente passa a dar valor a essa coisa. Então, antes da Covid, a gente podia encontrar normalmente as pessoas, podia fazer uma cerimônia normalmente, e do nada, essa coisa foi tirada da gente. Então, quando a gente tem uma coisa que é tirada, assim, a gente perde o chão, aí é que a gente começa a dar mais valor. Aí, inclusive, eu queria compartilhar com todos que nas últimas 2 semanas, né, desde que eu voltei para o Japão, eu não fiquei doente, mas nessas 2, 3 semanas, de repente, metade do meu corpo eu não consegui mais, como se estivesse paralisado, né, da cabeça aos pés. E eu achei muito estranho que era só o lado direito, e inclusive eu fui no médico e o médico falou que não sabe o que aconteceu, porque é muito estranho só o lado direito ficar paralisado. Aí eu também não sei o significado da doença, né? Eu pensei em várias coisas, mas uma coisa que eu pensei é isso, que antes de ficar doente eu podia usar meu corpo e usar a minha cabeça normalmente. Aí a partir do momento que eu fiquei doente, que eu não conseguia usar, assim, metade do corpo eu não conseguia fazer as coisas como eu estava fazendo antes, né? Comecei a ficar frustrado porque tinha coisa para fazer, mas eu não conseguia e aí começava a acumular coisa e aí eu comecei a pensar que foi só depois que eu fiquei doente que eu comecei a agradecer um corpo saudável, que antes eu achava, no fundo eu achava que era uma coisa óbvia, né? Mas as coisas óbvias, na verdade, não são óbvias. Então você percebe que não é óbvio quando você perde aquilo, né? Então eu não fiquei doente, muito doente, estou sanando aos poucos, mas por meio dessa pequena experiência eu percebi assim quanto é bom ter um corpo bom para poder fazer as coisas do dia a dia. Então agora a reflexão terminou, aí agora eu vou entrar nos avisos, né? Como a gente falou no grupo do Piratininga, a gente está fazendo a reconstrução do banheiro, porque reforma, né? Em si, no banheiro de cima estava com vazamento e embaixo a parede estava ficando amarela. Então, aí a gente resolveu destruir o ofurô de cima e de baixo. E embaixo a gente está pensando em fazer 2 banheiros. Um banheiro para o lado da visita e um banheiro para o lado da cozinha. Aí também outro aviso que eu tenho é que no dia 21 desse mês, de novembro, às 9 horas, a gente vai ter como sede na Igreja Tupã, o encontro online do Nankai. Então, esse vai ser o primeiro encontro que a gente vai ter as palavras do nosso Daikatsu-san. Inclusive, vai ter apresentação de slideshow e também a gente vai ter um momento de perguntas. E também nessa semana, no dia 5 de novembro, na quinta-feira, a gente vai ter às 14h, mais uma reunião do grupo de estudos, e eu vou falar sobre as providências de Izanagi e Izanami. Aí, por fim, eu só queria reforçar que, devido à pandemia, esse ano a gente não vai ter a limpeza anual. Aí, a limpeza anual a gente fez só a gente aqui, ou a gente fez o que dá para fazer, né? Porque eu ouvi falar que normalmente faz em 40 pessoas, né? Não tem como a gente fazer um trabalho de 40 pessoas. A gente fez fazendo pouco a pouco. E é isso. Muito obrigado. Bom, então vamos todos acompanhar o Kaito-san para reverenciar os 3 altares e encerrar então a nossa missa de hoje.
Aí, obrigado. Vamos todo mundo abrir as câmeras para nos despedirmos. Tchau. Vê lá. Tchau. Aí, Hideki. Aê! Tchau. Mas tchau. Ele tá aparecendo? Tchau. Tchau. Mas tchau. Segura. Olha lá. Tchau lá pra todos. Tchau pra todo mundo. Tchau. Como é que é?